Olá, sou Jefferson Arouche do Papo de Arouche, na Rádio Muriqui, nos canais no YouTube, aliás, no canal do YouTube, Facebook, Instagram, enfim, batendo sempre aquele bate-papo, né? E hoje, mais cedo, teve uma operação, né, na comunidade da Vila Kennedy, onde infelizmente um cidadão, em princípio de bem, em princípio não envolvido com a criminalidade do local, veio a óbito diante de atingido por um disparo de arma de fogo, né? E comumente, assim como, né, a infelicidade com o cidadão, comumente, como de praxe, né, algumas pessoas fecharam a Avenida Brasil, uma via extremamente importante na logística rodoviária do Rio de Janeiro, né? Liga principalmente aí naquele local ali na Zona Oeste, liga a todos que estão voltando para suas casas ou indo para a zona industrial que tem em Campo Grande, Santa Cruz, lá também na Costa Verde, né, indo para a Baixada Fluminense pela antiga Rio São Paulo, indo para a Costa Verde, para os bairros da Zona Oeste, e assim ao contrário de quem está voltando também. Fecharam em ambos os sentidos. Por que eu estou falando sobre isso? Né? Longe de mim procurar algum tipo de crítica à política de segurança pública, né? Sou profissional de segurança pública há 23 anos, trabalho na atividade fim há 23 anos, né? E diante desse combate diário, desse dia a dia, né, efetuando prisões, efetuando o policiamento extensivo, que é a nossa missão constitucional, né, no caso da minha profissão, né, chegou um momento que eu resolvi parar e pensar assim: poxa, eu sou carioca, né, nascido numa comunidade do Rio de Janeiro, no Morro da Providência, né, e sou parte dessa sociedade, não faço parte do topo da pirâmide socioeconômica, né, faço parte dessa base da pirâmide socioeconômica brasileira. E nesse dia a dia de combate, né, à criminalidade, de contato com a sociedade carioca, com a sociedade fluminense, chegou um momento que eu pensei assim, eu falei: poxa, o que acontece? O que está por trás dessa conjectura? O que tem por trás dessa estrutura, dessa engrenagem, né, além do crime, né? O que tem por trás disso, né, socialmente dizendo? E procurei o conhecimento, né? Procurei o conhecimento científico, procurei o conhecimento antropológico, filosófico, social, e continuo procurando. E acho que isso é uma busca sem fim. Entender a sociedade é muito difícil, né? Mas por que eu estou falando tanto sobre isso, né? Porque é uma guerra sem fim, né? Quando pessoas, né, da mesma sociedade entram em embate, né? E qual o motivo disso? O que existe por trás disso? Uma das coisas que eu vim a entender, né, que a gente acaba percebendo com a experiência sendo operador de segurança pública e também com o conhecimento, né, o conhecimento mais científico, né, é que existe hoje, né, uma impulsão cultural. Sim, existe uma diferença cultural, né? A diferença daquelas pessoas, né, daquela parcela da sociedade que hoje vivem, né? Muitos gostariam de estar ali, né, não tem condições econômicas para isso, mas vivem dentro das comunidades do Rio de Janeiro, principalmente, né? E das pessoas que vivem ao lado de fora. Isso dividido entre regiões: Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Baixada Fluminense, né? E muitos antropólogos diriam que as comunidades cariocas são os quilombos da atualidade, né? E que esses quilombolas estão
revoltados pelo posicionamento socioeconômico que possuem. Bem, muitos antropólogos diriam isso, né? E sabemos que isso é verdade. Mas o que está por trás de toda essa engrenagem, dessa conjectura? Esse é o ponto mais interessante. Quem ganha com isso? Será que nós, né? Nós, de uma forma geral, né? A sociedade entende quem realmente ganha com isso? Ganha com essa guerra? Nessa guerra todo mundo se machuca. Nessa guerra todo mundo perde. Perde o profissional de segurança pública por vários motivos, porque ele também não quer sair baleado dali. Ele também não quer receber nenhum tipo de cerceamento de liberdade mediante uma ocasião jurídica que pode acontecer ali dentro, né? Um disparo mal feito, né? É um combate, né? É um ser humano que está exercendo aquela profissão, não é uma máquina. O cidadão de bem também não quer estar passando por aquilo ali. Ele quer ter uma vida normal, ele quer sair para estudar, ele quer tomar cerveja, ele quer levar os filhos para a escola e voltar. Ele tem o direito de ir e vir, como todos temos, né? Mas por que isso acontece? Quem estimula isso, né? E o crime nisso tudo? O que é pior que o crime, né? O crime, a filosofia criminológica diz que o crime vai acontecer em qualquer lugar, indiferente de classe social, né? A ciência, a criminologia diz isso. Mas como esse crime vai acontecer e por que ele acontece, que é o motivo de grandes estudos, e assim, pessoas, né, procuram cada vez mais se aprofundar nessa questão. A barreira, o muro que está atrás do crime. Quem estimula o crime no Brasil e no Rio de Janeiro? Bem, existe um campo econômico muito mais formidável do que o crime propriamente dito. Existe a máquina que estimula aquilo que aconteça, né? Uma população sem educação, qual será o limite dela? Aonde vai chegar a população sem educação? Dentro desse limite educacional, você acaba entrando no limite cultural. O que aquilo vai passando de tempos em tempos para aquelas crianças que estão nascendo, crescendo, né? Tendo aquela observação diária, criando seus estereótipos. Porque também quem está na comunidade cria seus estereótipos. E quem está aqui fora também cria estereótipos para quem está dentro daquela comunidade ali. E esse ambiente, que acaba tornando um ambiente entre inimigos, vai ficando cada vez mais alicerçado. Quem ganha com isso, né? Existem várias personalidades políticas hoje que levantam uma bandeira, né, pacifista, mas que nada fazem para que aquilo que está acontecendo ali todo dia volte, deixe de acontecer, aliás. Tivemos governos, agora há pouco tempo, gestões governamentais de bandeira, em princípio, esquerda ou socialista, né, de cunho socialista, cunho marxista, gramscista, seja o que for, né? Mas que nada fizeram de maneira dura, de maneira estrutural, para que isso deixasse de acontecer. Pelo contrário, alimentaram aqueles que têm fome com migalhas, estimulando assim mais fome. O nome disso é populismo. Fazendo propaganda em cima disso, propaganda em cima da máquina que eles usaram. Diante de uma filosofia vazia. Uma filosofia vazia, né? Então, quem ganha mais com isso? Simplesmente levantar uma bandeira pacifista, ou o que seja, sem trazer nenhum tipo de arcabouço, não adianta. Você está estimulando para que aquelas crianças que estão naquele ambiente continuem entrando no crime, e mais do que isso, fazendo com que o crime passe a ser cultural dentro de uma comunidade. E o certo passa a ser o errado, e o errado passa a ser o certo. E isso prejudica toda uma sociedade de maneira bem macro. Prejudica o cidadão comum, que nada tem a ver com crime. Prejudica os operadores de segurança pública,
que estão naquele combate diário, fazendo seu serviço, seu trabalho extremamente cansativo, extremamente valoroso, sacrifica aquela pessoa que está ali na faixa da pobreza, ou menos que isso, na miséria, que não tem outra opção e precisa sair daquela miséria, precisa comer. Ele precisa trazer comida para dentro de casa, ele precisa estimular o seu filho, de repente, a não entrar no crime, mas ele não sabe como fazer isso. Então qual seria o caminho? Qual seria a direção a ser tomada com isso? Quem ganha com isso? Quem são os grandes ganhadores com isso? Então o conhecimento traz, né, existe uma frase muito interessante que fala: os ignorantes são... A ignorância é uma dádiva, o conhecimento é libertador. E hoje eu entendo que a caneta mata mais que um fuzil. A caneta mata mais que um fuzil, por vários motivos. As drogas que são consumidas aqui no Rio de Janeiro é nacional, mas estamos falando sobre o Rio de Janeiro, elas não são plantadas e fabricadas e refinadas aqui. Não. As refinarias que existem aqui no Brasil, elas são a grosso modo, e não a primeira etapa da produção da droga, principalmente a cocaína. A maconha, ela também não é produzida aqui. Existem, né, alguns estudos diante do âmbito da segurança pública que comprovam que existem plantações aqui no Brasil. Sim, mas a maior parte, 80%, é atravessada para cá, vem de países vizinhos ao nosso. Temos 17.512 quilômetros de fronteiras secas. E boa parte desses países que fazem essa fronteira conosco são produtores de drogas. E também atravessam o armamento simplesmente porque, né, a lei específica é diferente da nossa. Então, por que entra? Por que tudo isso acontece? Deveria ser... Aliás, deveria não. Constitucionalmente, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal teria esse controle, a Receita Federal, principalmente, uma grande arma contra o crime, contra o tráfico de armas e tráfico de drogas e de ilícitos, de descaminhos e contrabando, é a Receita Federal. Não apenas isso, temos pessoas, indivíduos valorosos, profissionais valorosos trabalhando também nas instituições de cunho federal, nas instituições federais. Mas é preciso mais do que isso. É preciso que lá em Brasília, as cabeças pensantes, os parlamentares que lá estão, tenham decisões e conclusões honestas, decisões e conclusões que realmente sejam relevantes à população brasileira. E mais uma vez ratifico o que venho dizendo em outros vídeos: observem os partidos aos quais vocês votarão. Observem as atitudes que são pertinentes de maneira dura para a nossa realidade brasileira. Enfim, diante de toda essa nossa grande conversa, esse bate-papo, né, que nós iniciamos quase há 12 minutos, o vídeo está ficando cada vez mais longo, né? Hoje eu entendo que a guerra é outra, que a maneira de enxergar essa guerra é outra. A gente não pode estimular uma guerra entre cidadãos brasileiros. Sim, entre o certo e o errado, sempre o certo tem que prevalecer. É necessário que o combate seja intenso, sim, à criminalidade, o tempo inteiro, sem deixar que eles respirem. É necessário proteger o operador de segurança pública. E o operador de segurança pública também tem que tomar cuidado com isso. Cuidado quem vota. Nós sabemos disso. Existe muito engodo por aí. Enfim, a gente precisa ter consciência que às vezes, seja você de direita, seja você de esquerda,
Às vezes, ambos os lados estão jogando pelo mesmo objetivo. Às vezes são asas do mesmo pássaro. E para que algo aconteça diferente disso, é necessário observar uma nova proposta partidária, uma nova proposta de caminho partidário. Observem os seus partidos. Sejam firmes em suas observações científicas dentro de cada partido. Nós, cidadãos, somos os donos desse Brasil aqui, que caminhamos de um lado para o outro e precisamos colocar tudo isso de maneira bem límpida, de maneira bem tranquila, porque esse projeto, o projeto de observar e cobrar os nossos parlamentares, ele é a longo prazo, não faz parte da nossa cultura, ele é a longo prazo. E então é necessário que a gente consiga descer um pouquinho de longo para médio prazo, porque tem muita coisa que precisa ser resolvida agora. Eu, você, queremos atravessar a Avenida Brasil inteira de ponta a ponta, sem nenhum tipo de obstáculo. Eu e você queremos atravessar a Avenida Brasil inteira, batendo palmas para os nossos operadores de segurança pública que lutam todo dia para que aquilo aconteça. E queremos também ter livre acesso em qualquer comunidade do Rio de Janeiro, porque as comunidades fazem parte da nossa sociedade. Fazem parte. Nós queremos ter esse direito. Nós precisamos ganhar essa guerra, e essa guerra será conquistada pela cultura, pela educação e pelos bons posicionamentos das personalidades políticas e seus partidos. Eu sou Jefferson Arouche, do Papo de Arouche. Grande abraço.